A paz do Senhor Jesus, amém? Amém, meus queridos. Hoje o Senhor falou no nosso coração para trazer uma palavra, e o título dessa palavra é Aproxime-se de Jesus. Vamos falar um pouco sobre isso. E é interessante falar sobre aproximar de Jesus, que lá no capítulo 10 do livro de Marcos, nós vamos observar que existem várias pessoas que vão se aproximar de Jesus. Isso é muito interessante, muito. Se nós observarmos lá no capítulo 10 de Marcos, lá no versículo 1, primeira, eu vou chamar de pessoa, mas é um conjunto de pessoas que vai se aproximar de Jesus, é a multidão. A multidão vai se aproximar de Jesus, e o que é mais interessante disso, que eu quero começar a falar com os irmãos, é que cada pessoa que aqui retratada no capítulo 10 de Marcos, se aproxima de Jesus por algum motivo, por algum objetivo. Não se aproxima de Jesus por nada, sim. Ele sempre tem um objetivo específico. A multidão vai se aproximar de Jesus justamente querendo aprender. Está lá no versículo 1, se nós lermos lá no versículo 1, no capítulo 10 de Marcos, vai dizer: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia e ali, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele de novo, eles as ensinavam segundo o seu costume. Então, a multidão se aproximou de Jesus porque queria aprender algo de Jesus, então, se aproximou de Jesus para aprender. A segunda pessoa que se aproxima de Jesus está lá no versículo 2, né? Acho que dentro desse conjunto da multidão ali, a gente vai ter alguns grupos, né? E aproximando-se alguns fariseus. Então, o segundo grupo que vai se aproximar de Jesus são os fariseus. E eles se aproximam de Jesus não para aprender, porque eles se julgavam muito conhecedores da palavra, né? Eles vão se aproximar de Jesus por um outro objetivo, para colocá-lo em prova. Está lá no versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar a sua mulher? Então eles vão questionando Jesus, né? Eles vão sempre colocando Jesus à prova, né? Querendo questionar se Jesus era mesmo aquele que haveria de vir, né, para os judeus. Depois, outra pessoa que se aproxima de Jesus, lá no versículo 13, são umas crianças. É interessantíssimo. Então, eles trouxeram algumas crianças para que tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Então, as crianças se aproximaram de Jesus porque queriam tocar Jesus, né? Tinha um objetivo totalmente diferente. Então, nós temos aqui a multidão, os fariseus, as crianças, todos querendo se aproximar de Jesus por motivos totalmente diferentes. E lá no versículo 17, é interessante que tem uma outra pessoa que quer se aproximar de Jesus, que é o jovem rico. E pondo Jesus a caminho, correu um homem, com tanta vontade de se aproximar de Jesus, ele corre, né? Ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, um jovem rico, né, seria uma outra pessoa, né, se aproxima de Jesus para questionar sobre a vida eterna. Ele estava interessado sobre a vida eterna, ele queria saber como que era, né, como que ele fazia para conseguir a vida eterna. Depois, lá no versículo 35, nós temos outra pessoa que vai se aproximar de Jesus. Eu falo outra pessoa no singular, mas é um conjunto, né? Então, aqui no versículo 35, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que vamos lhe pedir. Então, ali os discípulos de Jesus se aproximam dele, querendo pedir algo, né? É bastante interessante esse pedido que eles fazem, eles querem algo especial para Jesus lá na glória. E por fim, no versículo 46, o cego vai se aproximar de Jesus, né? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, uma numerosa multidão. Então sai lá da multidão, né? Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então, o que o Bartimeu queria? Queria
ser curado. Então aqui, amados, nós vamos perceber que existe uma série de pessoas aqui que vão se aproximar de Jesus por um objetivo totalmente específico, né? Totalmente diferente. E eu quero iniciar essa palavra te perguntando: e você? O que te faz aproximar de Jesus? Como tem sido a sua aproximação com Jesus Cristo? Você tem se aproximado dele para pedir algo? Você tem se aproximado dele para questioná-lo? Você tem se aproximado dele para colocá-lo em prova, para saber se realmente ele é Deus? Ou você tem se aproximado dele somente para tocá-lo, como as crianças fizeram? Ou você tem buscado uma cura? Ou você tem se aproximado dele para pedir um lugar especial na glória dele? Senhor, tira Tiago e João do seu lado e me coloca lá, né? Não custa nada pedir, né? Então, eu quero que a gente começasse esse momento, pensasse um pouco sobre isso. O que te faz aproximar de Jesus Cristo? E aí vamos para a nossa palavra, o nosso texto principal, que está lá em João 6:37, que tem tudo a ver com isso, que diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? Vamos ler mais uma vez. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá até mim, e o que vem até mim, de modo nenhum lançarei fora. É bastante interessante, amados, essa passagem, né, de Marcos, porque aponta para um grupo de pessoas indo ao encontro de Jesus. E é interessante pensarmos que no início, que nós voltarmos para o início da Bíblia, em Gênesis, né, quando Deus cria o homem, que quando ainda não existia pecado, existia uma total harmonia entre o homem e Deus. Deus vinha ter com o homem e havia essa conexão entre Deus e o homem. Deus permitia, porque ainda não existia o pecado. Mas quando veio então o pecado, houve essa quebra, houve uma cisão entre o homem e o Deus. Então, onde há o pecado, Deus não pode habitar. Então, Deus não pode haver comunhão com aquele que provém, que tem o pecado, que é o homem. E é tão interessante que nós pudermos observarmos que, se a gente olhar para o Antigo Testamento e formos resumir ele, seria como Deus tentasse nos mostrar que todas as formas que o homem criou para se aproximar de Deus pelo esforço humano seria insuficiente. E é interessante que Deus, ele trabalha nisso, ele providencia o tabernáculo. Se você vê no livro de Levítico, uma série de normas, uma série de regras que são estabelecidas para que haja a expiação dos pecados, para que o homem perceba que o pecado, ele sai, o pecado há uma consequência que é a morte, e para eliminar o pecado haverá o derramamento de sangue, há um custo sobre o pecado do homem, mas mesmo assim é insuficiente. Mesmo assim é insuficiente. O homem, ele fica insatisfeito com o governo de Deus e ele pede juízes. Ele fica insatisfeito com o governo de Deus, ele pede reis. Né? E está lá em Juízes, está lá em Reis, em Crônicas. O homem, ele fica insatisfeito com aquilo que Deus o oferece e ele pede mais. E tudo aquilo que o homem pede parece que não funciona. Ou seja, o que Deus está mostrando para a gente, que tudo aquilo que o homem faz, como uma tentativa de se juntar, de se religar a Deus, é insuficiente. Mas Deus, ele vai prover então aquilo que seria perfeito, que seria o Cordeiro perfeito, aquele que tiraria o pecado do mundo, e que dessa forma iria eliminar a separação que existe entre o homem e Deus, que foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele vem, ele cumpre aquilo que é estabelecido, e na sua jornada ele começa a chamar a atenção das pessoas. As pessoas começam a querer aproximar dele, mas as suas intenções são diferentes. Como nós também, quando nós nos aproximamos de Jesus,
temos intenções diferentes. Eu, por exemplo, quando me aproximei de Jesus, pura multidão, eu queria que Jesus resolvesse um problema pontual na minha vida, e de preferência, depois que ele resolvesse, ele deixasse eu viver a minha vida do jeito que eu queria, né? Eu era puramente a multidão, ia pelos meus interesses ali, e foi quando eu me aproximei de Jesus Cristo. E eu pergunto você, e você, o que te fez e o que te faz aproximar de Jesus? Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção, que é muito importante, é que a aproximação que nós temos que ter com Jesus, ela não é única, ela não é específica em um momento na nossa vida. Eu me aproximei de Jesus, beleza. Amanhã eu não preciso me aproximar mais, depois da manhã não. Esse aproximar de Jesus tem que ser algo contínuo, dia a dia. Eu me aproximei de Jesus como multidão. Mas o que é mais interessante, que aqui fala no livro de João, que diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha que interessante, né? Eles vão a Jesus, né? E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. E Jesus, ele não lança fora. Jesus, ele não te lança fora. Jesus, ele não te lançou fora. Jesus não lança fora os seus planos. Jesus não lança fora aquilo que ele tem planejado para a sua vida. Aquilo que ele cumpre, aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele que começa e ele que termina na tua vida. E é interessante observarmos que multidão, fariseus, crianças, jovem rico, os discípulos, cego Bartimeu, todas essas pessoas que se aproximaram de Jesus, ele respondeu a todas essas pessoas. Ele não disse assim, olha, eu não tenho tempo para você porque eu tenho que cuidar daqueles outros. Ele disse, olha, eu sei que vocês são fariseus, estão vindo aqui só para me provar, de forma nenhuma eu vou ter tempo para você. Dá licença. O que Jesus fez está aqui, cumpriu o que está em João 6, 38, 37. De modo nenhum lançarei fora. Ele não lança fora essas pessoas. E o que ele faz? Jesus Cristo, ele dá uma resposta aos seus questionamentos, ele dá uma resposta àquilo que as pessoas iriam buscar, mas não pensando em agradar aquelas pessoas. A resposta que Jesus dava, a aproximação, quando eu digo resposta no sentido de responder a procura daquelas pessoas, era no sentido de apresentar as verdades do reino de Deus. Essa era a grande diferença de Jesus. Os fariseus, eles iam lá para questionar Jesus, e Jesus respondia o quê? As verdades do reino de Deus. Ia lá o doente questionar Jesus, pedir a cura para Jesus, Jesus ia lá e respondia o quê? Respondia o reino de Deus, que é um reino que não há doença. Então, se não há doença, ele vai ser curado. Ia lá as crianças que procurar Jesus para ser tocado, era tocado por Jesus. Então, Jesus Cristo respondia a partir das verdades do reino de Deus. Mais uma vez eu quero te perguntar, e quero pensar junto com você, o que te faz você aproximar de Jesus? Eu quero te dizer, o que te faz aproximar de Jesus não vai voltar sem resposta. Jesus está atento àquilo que você está clamando, àquilo que você está buscando. Eu não sei que grupo de pessoas que você é, se você é multidão, fariseus, crianças, jovem rico ou cego Bartimeu. Eu não sei se você tem procurado Jesus, ou se é aproximado de Jesus para procurar a cura, para questioná-lo, para dizer, olha Jesus, a minha vida está dessa forma, ou então para dizer, Jesus, estou aqui para servi-lo, quero ser o seu discípulo, quero fazer a tua vontade. Mas eu quero trabalhar em dois grupos específicos que aparecem aqui, o grupo da multidão e o grupo dos discípulos. Por quê? Porque esses dois grupos são dois grupos totalmente distintos, de duas pessoas, de dois grupos de pessoas que procuram Jesus, que se aproximam de Jesus, mas com objetivos diferentes. Jesus responde a essas pessoas, mas o que muda é a resposta que essas pessoas têm a Jesus. O primeiro grupo é a multidão, como eu falei.
como eu disse, né, quando eu me aproximei de Jesus, me aproximei como multidão, como mais um na multidão. Por quê? Porque se nós observarmos aqui, qual era a característica da multidão, né, que seguia Jesus aqui? Primeiro, eram muitas pessoas. Então, se era multidão, um grupo muito grande de pessoas, isso é óbvio, né? E elas iam por algum motivo. Elas sabiam que algo estava acontecendo, que Jesus estava andando, Jesus estava fazendo algo que interessava a elas. Então, a multidão é um grupo de pessoas que procuram Jesus para saciar as suas próprias necessidades. Então, viam lá que Jesus estava distribuindo pães, ora, estou com fome, vou lá comer um pão. Viam lá que Jesus estava curando, ora, estou doente, vou lá, quero ser curado. Ia lá, via que Jesus estava operando milagres, olha, milagre na minha vida é bem-vindo, vou lá receber milagres. Então, eles estavam abertos a receber aquilo que Jesus tinha a entregar a eles. A questão era, essa multidão, quando fala multidão, fala de um conjunto de pessoas muito grande, e é um conjunto de pessoas que você não tem relacionamento, você não tem intimidade. Então, uma das características da multidão é que elas não apresentavam intimidade com Jesus. Ouviram falar, ora, tem um que é Messias aí que anda fazendo curas. Ouviu o burburulho das pessoas, ia até lá para receber. Mas elas não conheciam, não sabiam quem ele era. Talvez sabiam da família, de onde ele vinha ali, mas não conheciam de fato quem era Jesus. Outra característica muito séria sobre a multidão é que eles não apresentavam qualquer comprometimento com Jesus. Queriam ir receber de Jesus. Mas uma vez recebido aquilo que Jesus tinha para lhes dar, o que elas faziam? Ia embora, ia cuidar da vida. Né? Era um ensinamento, era um pão, era uma cura, era um milagre, ele ia embora cuidar da sua vida. Para nós observarmos aqui, o jovem rico, apesar de ele apresentar aqui como uma pessoa diferente, né? Mas ele retrata muito bem essa multidão, o jovem rico e o teu próprio cego de Jericó. Eu vou ler, que eu acho que é interessante nós lermos para ver um pouco do contexto do jovem rico, lá no versículo 17. Eu vou ler do 17 ao 22. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, é Deus. Então Jesus já responde apresentando o reino de Deus, né? Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás o falso testemunho, não defraudarás ninguém, que a visão está difícil. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando os olhos, amou, que era outra característica na resposta de Cristo. Cristo, ele responde em amor. Você pode estar perguntando, ou se aproximando de Jesus, eu não sei qual o seu motivo, e às vezes você diz: Jesus, você não está me respondendo, mas eu te digo essa noite que Ele está te respondendo, e está te respondendo em amor. Se Ele está te fechando uma porta, Ele está te fechando uma porta em amor, porque Ele sabe que é melhor para a sua vida. E Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue-me. Então observe o que Jesus fala. Qual é o convite que Jesus faz para o jovem? O jovem quer saber: como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: me segue, fica comigo, tenha comprometimento comigo. Olha a resposta dele. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então é essa que é a resposta que a multidão dá a Cristo. Eles vão até Cristo, buscam Cristo, querem Cristo. Eu poderia ler aqui sobre a cura do cego de Jericó. Ele vai até Cristo, ele busca a cura de Cristo, Cristo cura.
mas não tem uma resposta depois. E se nós observarmos, várias e várias pessoas foram curadas aqui, e elas não voltam para agradecer nem a Cristo, dizer, olha, muito obrigado, fui curado. Alguns, poucos voltam, mas a sua grande maioria não faz, porque essa é a característica da multidão. Essa era a característica de quando eu cheguei nessa igreja aqui. Eu queria resolver o meu problema pontual, e dizer, Jesus, foi lindo, o Senhor fez, o Senhor me ajudou, não quero mais. E eu quero perguntar para você, será que você se enquadra na multidão? Será que você é aquela pessoa que só quer buscar algo de Cristo e depois dizer, Jesus, não quero ter compromisso com você, não quero ter compromisso contigo, quero somente receber essa resposta daquilo que eu tenho buscado e mais nada? Parece que é forte, né? Parece que é pesado, mas eu quero questionar os irmãos para que a gente possa pensar um pouco sobre isso, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta como cristãos. Eu várias vezes, quando eu estava nesse momento, que não foi assim, foi vários dias, vários meses, né, nessa postura de querer ser multidão, né? E eu lembro uma vez que eu era assim, eu vinha, as pessoas me chamavam, eu não queria vir, né? Agora você vai vir domingo. Falei, nossa, da igreja todo domingo, vai vir domingo. Aí eu vim, aí agora você vai vir, vem na quinta. Nossa, quinta. Aí vem na EBD. Falei, nossa, EBD. Aí um dia eu estava vindo na EBD, aí eu encontrei com uma amiga que ela frequentava outra igreja, e ela empolgadíssima, nossa, eu estou indo para a EBD também, estava conversando, eu pensando, nossa, de onde vem essa empolgação dessa menina, meu Deus do céu. E ela, e aí, o que você pensa para você na sua vida cristã? Eu falei, nossa, só de eu estar indo já está bom demais para a igreja. Já é um esforço muito grande de eu estar levantando 8 horas da manhã, pegando o ônibus, para ir para a igreja, para assistir EBD. E ela ficou assim, nossa, mas... Ela ficou meio dizendo, acho que ela estava no primeiro amor, naquele fogo todo, né? E eu joguei um balde de água fria na empolgação dela. E porque realmente eu não queria. E como eu já falei em outros momentos aqui, foi muito tempo que Deus foi trabalhando na minha vida, e algo que Deus trabalhou na minha vida muito forte, assim, foi mostrar que Ele me amava. Foi algo que mudou a minha vida. Porque antes disso, eu tinha uma visão muito particular de Deus, que primeiro, Deus era um ser muito grande, tinha o universo nas mãos e era muito preocupado, tinha muita coisa para fazer para preocupar com a minha vida. Então, eu falei, olha, Deus não vai preocupar com a minha vida. Ele tem muita coisa para preocupar. Então, Ele não vai olhar para mim. E quando eu estava no processo que eu converti, eu estava naquela fase assim, já não acreditava mais em Deus. Olha, quer saber de uma coisa? Deus eu acho que não existe mesmo. Eu acho que isso não é invenção humana, né, como as pessoas falavam. E quando Deus se mostrou a mim, se mostrou de forma muito real, né? Isso mexeu com a minha cabeça, porque quando eu comecei a quis vir resolver esse problema, mas Ele começou a se mostrar como um Deus real, mas mais do que isso, um Deus que me amava, um Deus que se importava comigo nos mínimos detalhes. E aí eu comecei, na verdade sim, a gente se apaixona por Deus, a gente começa a ver assim, nossa, não tem como, né? Aí a gente começa a entender o plano de Deus na nossa vida e começa a dizer, não tem como ser dessa forma, eu preciso estar mais perto desse Deus. E assim Ele mudou a minha vida, e eu posso até ter atitudes de multidão, a gente não, eu não posso dizer que sou santo aqui, eu faço a minha autoanálise, mas o intuito que eu tenho agora não é de ser multidão. Eu quero estar mais próximo de Jesus, eu quero ter intimidade com Jesus, eu quero estar próximo daquele que escolheu me amar. E por que eu digo isso? Porque não é exclusividade minha, meus queridos. Da mesma forma que Deus me ama, Deus ama cada um de nós aqui. Deus escolheu te amar, Deus escolheu ter você, te separar e ter nos braços. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, para as coisas que acontecem, e a gente pode começar a pensar, ou ouvir a voz do inimigo e dizer que Deus não importa conosco, Deus não ministra em nosso coração, Deus não está nem aí com o meu problema. Mas eu quero te dizer, meu querido, Ele se importa contigo, Ele fala contigo.
Uma das palavras que mais falou ao meu coração do momento de crise que eu vivi foi em Eclesiastes, quando fala que há tempo para tudo debaixo da vontade de Deus. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para plantar, há tempo para colher. Eu acho que o nosso problema é que o tempo para nós está meio errado. Como o pastor Paulo falou no início, né? O tempo parece que não é suficiente, e as coisas que nós queremos, parece que queremos para ontem, né? Eu resolvo ser um engenheiro, aí eu quero ser engenheiro amanhã, né? Eu não quero estudar, fazer faculdade 4 anos, quando eu começo a vir as dificuldades, eu não quero mais não, isso não é para mim não. Então, acho que há um problema, e Deus, Ele tem os princípios, Ele não quebra os seus princípios, né? Tem pessoas aqui, amigos aqui, que esperaram quanto tempo, né, a chegada de um filho, e aí quantas vezes não choraram, e disseram assim, olha, eu acho que não virá, acho que Deus não vai fazer não, viu? Aí quando a gente menos espera, Deus abençoa. Vê como que nosso Deus é tremendo. Mas eu quero também falar com os irmãos sobre o outro grupo, o grupo dos discípulos. Existe também um terceiro, que seria aqueles seguidores ocasionais, né? Estão ali de bobeira, né? Que estão ali, está perto de Jesus, mas não está, tá de braço dado, mas não está, né? Quando chega o soldado romano, pula fora. Mas eu não quero falar desses, não. Quero falar dos discípulos, que é um outro grupo que difere totalmente do grupo da multidão, que é justamente aqueles do Tiago e do João, que vão fazer um pedido muito particular para Jesus, né? Querem que separe um lugar especial lá na glória. Olha que interessante, já começa a passagem, né? Eles não estão preocupados com hoje, eles estão preocupados com amanhã, com aquilo que Deus tem prometido para eles. Então, qual é o perfil dos discípulos? Os discípulos, primeiro, eram aqueles que, diferente da multidão, que não tinham intimidade com Jesus, esses sim, tinham total intimidade com Jesus. Esses lá, que dormiam lá na barraquinha lá, próximo de Jesus, que encostava o ombro no Jesus, que levava bronca de Jesus, que às vezes impedia que as crianças chegassem perto de Jesus, né? Fazia besteira. Era aqueles que eram corrigidos por Jesus, mas eram aqueles que tinham intimidade com Jesus, diferente da multidão. A multidão queria apenas ter aquilo que Jesus poderia ofertar, fazer na vida delas. Esses não. Esses queriam estar com Jesus, independente daquilo que Jesus poderia fazer por eles. E Jesus poderia fazer muitas coisas. Se vocês pensarem que Jesus multiplicou pães ali, deu para muitas pessoas, eles poderiam muito bem viver bem de vida. E se vocês observar a vida desses discípulos, eles não eram pessoas muito bem de vida. Tem discípulos lá que a sogra estava passando mal, né? Jesus foi lá e curou. Eu não sei se foi pedido do discípulo ou não, né? Porque a sogra passando mal, talvez ele... Deixa, Jesus, deixa ela passando mal. Mas Jesus foi lá e fez a obra, né? Independente que a sogra não, tem que abençoar, né irmãos? Outra característica. Se o primeiro grupo queria a satisfação, queria procurar Jesus para satisfazer as suas vontades, esse grupo não. Esse grupo não queria satisfazer as suas vontades, suas necessidades, mas eles queriam fazer a vontade de Jesus. Muitos discípulos, inclusive, abandonaram o seu trabalho para fazer aquilo que Jesus os convidou a fazer. Alguns eram pescadores, e quando Jesus disse, venha, seja pescador de homens, o que eles fizeram? Eles largaram tudo. Imagina o que é largar tudo para seguir uma pessoa que talvez seria o Messias. É interessante a gente ver ler no contexto que, naquela época, muitas pessoas se levantavam como Messias, e eles não queriam nem saber, vou atrás, vou seguir, vou largar o meu trabalho, vou com tudo. Então eles não queriam mais satisfazer as suas necessidades, eles queriam satisfazer as vontades de Jesus. Eles também aceitavam
o preço da cruz e o comprometimento com o reino de Deus. E aquilo que é mais importante. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, eles vão falar: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e pode vir. E eles quiseram isso. Quiseram aceitar o preço de cruz para fazer a vontade de Cristo e a vontade de Deus. Se vocês observar, eles não estavam prontos. Na caminhada eles foram aprendendo a servir e a fazer a vontade de Deus. E o que significa carregar a cruz? De forma que muitas pessoas compreendem de forma equivocada, carregar a cruz como se fosse algo ruim, né? Algo ruim. Eu estou carregando a minha cruz, né? Um problema que eu sempre tenho, né? A gente tem essa ideia do senso comum, né? Eu tenho um problema com o meu carro sempre dá problema, essa é a minha cruz que eu carrego. Isso é errado, meu querido. Isso é errado. Carregar a cruz é abandonar o meu eu, é crucificar o meu ego, a minha vontade, para deixar que Deus faça a vontade dele na minha vida. Carregar a cruz é dizer, quando o irmão bate no meu rosto, é a vontade de você revidar e você dizer: não, meu irmão, pode bater do outro lado. Carregar a cruz é o irmão te pedir dinheiro emprestado, você não ter dinheiro, e você saber que o irmão não vai te devolver aquele dinheiro emprestado, mesmo assim você vai e empresta. Carregar a cruz é não olhar para você e querer olhar para o próximo, para fazer a vontade dele, porque sabendo que Cristo faria isso em seu lugar. É interessante essa questão de Cristo fazer em seu lugar, que uma vez quando eu fazia o seminário, o professor comentou com a gente assim, né, que existem muitos debates, né, do meio cristão, né, que às vezes assim, o que a gente pode fazer? Pode fazer isso, pode fazer aquilo, posso assistir um filme, pode assistir, né, então inclusive algumas coisas que eu acho desnecessário, né. Mas ele fez uma seguinte fala, assim: olha, se você acha que você quer saber se realmente você pode fazer aquilo ou não, faça a seguinte pergunta: se Jesus estivesse comigo, o que ele faria? Né? Então, por exemplo, eu vou furar a fila. Né? É lícito um crente furar a fila? Se Jesus estivesse com você, ele furaria a fila contigo? Né? Eu vou fazer algo de errado, eu vou trair a minha esposa para uma mais bonita. Se Jesus estivesse junto com você, o que ele faria? Né? Mais ou menos isso, assim, o raciocínio. É muito interessante você pensar sobre essas questões assim. Então aqui nós temos esse segundo grupo, os grupos dos discípulos. E eu pergunto para você agora, qual dos grupos que você se aproximaria mais hoje? Se eu fosse te questionar, você se aproxima de Jesus por qual motivo? Ou qual o seu objetivo? Você se aproximaria dele para buscar algo dele e apenas não ter resposta, não ter intimidade, não ter relacionamento, não ter compromisso? Ou você buscaria fazer a vontade dele? Eu só quero chamar a atenção de uma coisa, meus queridos. Eu não estou criticando aquelas pessoas que buscam a Deus, que clamam a Deus por algo. É lícito. Eu faço isso também. Quando eu estou doente, eu peço que Ele me cure. Quando eu quero um emprego, eu oro a Ele pedindo emprego. Eu peço a Deus, porque Ele é meu Pai. Não estou dizendo isso. Tá? A minha questão não é essa. A questão é que a multidão ia até Jesus querendo algo, mas não tinha nenhum nível de comprometimento com Jesus. Essa que é a questão. E é isso que eu quero que os irmãos pensem. Que tipo de comprometimento que você quer ter com Cristo? Que tipo de aproximação você quer ter com Cristo, ou você está tendo com Cristo? Uma aproximação que gera intimidade, que gera relacionamento verdadeira, ou apenas uma aproximação buscando algo de Cristo? E aí, para a gente poder pensar ainda sobre isso, quais são as formas que nós podemos nos aproximar de Cristo? Essa é uma questão também importante. Eu acho que todo mundo sabe de algumas formas, mas eu vou falar. A primeira é a oração. Não existe outra forma de se aproximar de Cristo se não for pela oração. Parece que é chover no molhado, mas
parece que nós temos uma resistência muito forte em orar a Deus, em falar com Deus. Jesus ensinou seus discípulos a orarem, porque Ele espera de nós também a oração. A oração é o momento que você se entrega a Deus de forma particular com Ele, que você fala a Deus aquilo que vocês têm no seu coração, que você clama, que você reclama, que você pede perdão pelos seus pecados e que você também ouve a Deus. A oração é um diálogo que é feito em que você fala com Deus e Deus fala também com você. Mas você pode me dizer, pastor, mas eu não escuto a Deus. Eu também, muitas vezes, meu querido, quando eu oro, eu não escuto a Deus. De forma, no meu ouvido, né? Mas eu sinto Deus. Eu sinto Deus, eu me quebranto perante Deus em algumas situações, eu choro, eu reclamo, eu digo, Deus, por que isso? Eu coloco meu coração na presença dEle. Uma coisa eu aprendi. Antes de converter, eu tive uma experiência muito interessante com os crentes, né? Sempre tive raiva de crente. E aí, antes de converter, uma tia minha, uma família converteu e me chamou. Eu fui lá passar as férias na casa dessa tia minha. Aí minha tia virou crente, meus primos tinham virado tudo crente, aqueles crentes enjoados, aqueles crentes que pegavam os discos de música secular e quebravam, né? E eu vendo eles quebrando aquele negócio, gente, virou tudo doido esses crentes. E aí, eu estava na casa deles lá, né? E aí eu gostava muito de jogar bola, ainda gosto, mas na época eu era novo, né? E meu primo sabia que gostava de jogar bola. Eu falei, vamos jogar bola ali? Vamos. Jogar bola com quem? Com os irmãos da igreja. Eu falei, não, mas vamos. Chegamos lá no campinho, armamos futebol, campinho de terra, né? Bolinha lá rolando. Quando apita o juiz, começa a jogar, vem uma pessoa longe, todo mundo sai correndo. Sai todo mundo correndo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu falei, gente, aí eu, vambora, não vai ter futebol não, vai ter futebol não. Aí eu fui perguntar, o que está acontecendo? Não, é o pastor que apareceu. Eu falei, mas o que tem a ver o pastor com futebol? Não, que o pastor não deixa a gente jogar bola, é pecado jogar bola. Eu falei, é pecado jogar bola, mas vocês estavam jogando bola, né? Aí eu peguei meu primo, não me explica. Então é pecado jogar bola, mas você estava jogando bola escondido do pastor. Vocês são um bando de crente, que brincadeira, hein? E fica falando mal da gente. Mas essa experiência foi importante para mim, de entender o seguinte, não adianta eu esconder nada do homem. Deus sabe de todas as coisas. O mais importante na minha vida é Deus. Eu posso mostrar aqui para os irmãos que eu sou santo demais, que eu faço demais, que eu oro demais. Se na minha casa eu estou destruído, o que isso vai adiantar? Deus me conhece, Ele sabe do meu coração. Então eu comecei a ter comigo, falei, olha, comigo e Deus tem que ser algo muito verdadeiro, porque Ele sabe de todas as coisas. Ficar colocando máscara não adianta, não adianta. Então é importante na oração isso. Segundo, ler a palavra de Deus. Diz lá em Tiago, né, que nós temos que ler e também ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para falar conosco também. Quando você lê a palavra de Deus, ela te lê. Ela aponta para nós aquilo que é a nossa falha. Às vezes é ruim ler a palavra de Deus, porque dói, machuca, e vê quanto nós estamos fora do propósito de Deus. Mas a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, aquilo que ilumina o nosso caminho para seguir a verdade, a vontade de Deus em nossas vidas. Temos que ler a palavra de Deus, não podemos ficar reféns de pessoas que sobem nos altares, mas não falam aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a verdade de Deus. E nós só saberemos disso tendo conhecimento da palavra dEle. Temos que ser praticantes, temos que meditar na palavra dEle. E por último, temos que congregar. Está lá em Mateus 18, 20. Temos que congregar, temos que ter relação com o outro. Não adianta você buscar a Deus, dizer eu quero a Deus, ler a palavra de Deus, mas eu não quero ter proximidade com meu irmão. Não preciso. Hoje tem várias lives no YouTube, eu posso escolher qualquer igreja lá, eu assisto de casa. Não preciso do meu irmão, não preciso do meu irmão. O que Deus fala lá em Mateus 18, 20, se puder colocar.
gente já conclui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, na congregação dos santos é o que o Senhor se faz presente. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer se aproximar de Jesus, você precisa congregar. Mas congregar não é apenas vir sentar numa cadeira, é se envolver, é ter compromisso, é estar dentro do projeto daquela comunidade, de servir a Deus.